Muita atenção no nosso vídeo da palavra de hoje, porque o assunto hoje é algo que é mais nocivo do que a própria pandemia que nós estamos enfrentando. Porque se esse assunto não for derrubado, destruído, não há nada que nós possamos fazer para sair dessa situação. Então, muita atenção, me acompanhe até o final, porque no final nós teremos uma importante oração onde nós vamos começar a quebrar isso que pode destruir a nossa vida se não fizermos nada. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua companhia. Há um pensamento que diz assim: loucura é fazer sempre as mesmas coisas, esperando obter resultados diferentes. Então hoje eu quero convidar você a mudar a sua postura diante da situação que nós estamos enfrentando agora, nesses tempos. Porque tem muita gente que está imaginando que o nosso maior inimigo dos últimos tempos é a pandemia. Mas se nós pararmos para olhar as notícias, nós vamos perceber que não. A pandemia não é o pior que nos aconteceu. Tem algo que veio a partir da pandemia, veio à tona, que é ainda mais letal, mais nocivo e que pode nos roubar a oportunidade de termos uma vida melhor. E eu quero falar sobre isso na palavra de hoje, explorando aqui um texto onde nós vamos ver o apóstolo Paulo lutando contra algo semelhante. E Paulo usou uma arma poderosa contra esse grande inimigo. Eu vou te contar qual é essa arma e nós vamos começar a usá-la ainda hoje nesse vídeo. Antes, eu só quero pedir para você que não é inscrito no canal, clica nesse botão aí inscrever-se, porque diariamente nós temos aqui 2 vídeos com palavra e oração e você vai receber essa oração para abençoar sua vida diariamente sendo inscrito aqui no nosso canal, tá bom? Dê o seu gostei e compartilha esse vídeo com mais pessoas. Vamos fazer com que mais pessoas acordem para a vida. Porque tem muita gente enganada, imaginando que tudo que nós precisamos ou tudo que nós podemos fazer nesse tempo é nos prevenir contra a pandemia. Mas não é só contra a pandemia que nós precisamos lutar. Nós precisamos usar a palavra de Deus e a oração para quebrar algo poderoso que pode destruir a nossa vida se não fizermos nada. Muito prazer, eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. A palavra de hoje nós vamos encontrar dentro do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 15 e 16. Está escrito assim: os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Eu quero falar sobre idolatria, mas calma, porque a idolatria que eu vou falar aqui não é essa que muita gente combate efetivamente. Não é essa idolatria que está tão exposta. É uma idolatria que age sorrateiramente, que se esconde inclusive por detrás de boas intenções. Eu quero falar sobre uma idolatria que tem alcançado o coração de muita gente.
Muita gente, inclusive lideranças religiosas. E para falar um pouco sobre essa idolatria, eu preciso convidar você a observar as notícias dos jornais. Ela está aí, diante de nós, escancarada, mas nós não conseguimos às vezes observar. Por quê? Porque às vezes a gente está parado e pensando que idolatria está relacionado apenas a uma adoração de um tipo de ídolo, de um tipo de imagem, de um tipo de escultura. Muitas pessoas, às vezes, quando se fala em idolatria, logo pensa sobre isso. Mas aqui, no Brasil, no nosso país, nós temos lideranças evangélicas, católicas e governantes que estão se dobrando a essa idolatria. Mas não para por aí. Nós temos também empresários que se renderam a esse ídolo. Deixa eu ler para você duas matérias que foram publicadas. A primeira é de 2020. Em 2020, quando a pandemia começou a tomar conta do planeta, quando o vírus começou a se alastrar em muitos países, e aqui eu tomo por base o Japão, por exemplo. Em muitos países, todos os insumos, todos os meios, os mecanismos para combater a pandemia foram colocados à disposição da sua população, às vezes pela metade do preço. Alguém me falou do Japão, onde máscaras e álcool gel, que foram os primeiros instrumentos de combate, de prevenção, muita gente começou a doar álcool gel e inclusive máscaras. Não só no Japão, mas em alguns outros países também. Mas olha o que aconteceu no Brasil, no nosso país, na nossa pátria amada. Veja o que diz aqui a reportagem do ano de 2020. Março de 2020 foi publicado assim: preço de álcool em gel e máscaras subiu até 161%. Enquanto em alguns países pessoas estavam se solidarizando uns com os outros para combater o nosso verdadeiro inimigo, que é o coronavírus, enquanto em muitos países eles estavam facilitando o acesso aos instrumentos de combate, no Brasil, pelo contrário, estavam dificultando, estavam superfaturando, subiu até 161%. Agora veja essa matéria que foi publicada na semana passada. Anvisa aplica multas de 15,2 milhões de reais em empresas farmacêuticas por sobrepreço em medicamentos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, anunciou na segunda-feira, 5 de abril, que multou em 15,2 milhões empresas do setor farmacêutico pela comercialização de sedativos e bloqueadores musculares destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, acima do preço autorizado no Brasil. Olha só, enquanto em alguns lugares, em alguns países, os empresários, as lideranças, os governos se uniram contra o verdadeiro inimigo e procuraram facilitar o acesso àquilo que poderia combatê-lo, aqui no nosso Brasil, os empresários aproveitaram a oportunidade para extorquir o povo, ao ponto da Anvisa precisar aplicar multas pesadas. O que é isso? Oportunismo não é apenas oportunismo. Isso é uma espécie de rendição e automaticamente adoração a um ídolo. Sabe qual é o nome desse ídolo? Jesus falou sobre ele. Esse ídolo é Mamon.
dinheiro elevado à categoria de Deus, Mamon. E é interessante que isso está acontecendo inclusive com a conivência de alguns líderes religiosos, que são rápidos para convocar o povo para jejuns e orações, mas não explicam qual é a maior preocupação deles. Alguns, eu não estou falando todos, eu estou dizendo alguns líderes religiosos não estão nem um pouco preocupados com as mortes. Eles estão preocupados com o que eles estão deixando de arrecadar. Há megas igrejas que não estão preocupadas com o alimento espiritual do seu povo, mas eles estão preocupados com a quantidade que eles estão deixando de arrecadar desse povo. Tudo em troca do dinheiro. O ídolo, o Mamon. E aqui o apóstolo Paulo, vamos voltar para o texto agora de Atos 17:15. O apóstolo Paulo chega em Atenas e enquanto ele anda por aquele lugar, a palavra diz que o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade de Atenas. Lá, a idolatria que imperava era a idolatria pelos mais diferentes deuses. Boa parte desses deuses eram deuses que estimulavam as orgias, os bacanais. Então ali, parece-me que boa parte da idolatria era em função do sexo. Aqui no Brasil, nós temos essa idolatria em função do dinheiro. Empresários, lideranças, governos, todos chegando ao ponto de desprezar a vida por conta do dinheiro. Veja as notícias que eu passei para você, quantas pessoas às vezes estavam à beira da morte, precisando de um medicamento e não conseguiam acesso a esse medicamento. Por quê? Porque as empresas estavam superfaturando isso aí. E com a conivência de muitos. Não fosse a Anvisa aplicar multas pesadas, eles estavam aí prontos para arrancar o couro do povo, para extorquir, para aproveitar. Por quê? Porque o seu Deus é o dinheiro. E esse Deus tem sido o Deus de muitos. Muitos estão nesse momento apenas pensando em ganhar dinheiro. Nem que para isso milhões e milhões de vidas se percam. E talvez há muitas pessoas que pensam que isso começa grande, começa nos enormes empresários. Não, isso começa aqui embaixo. Há muitas pessoas que estão apegadas de tal forma ao dinheiro que rapidamente ele se transforma num Deus, num ídolo na vida dela. De forma que, aos poucos, pessoas e mais pessoas vão idolatrando o dinheiro. E hoje, eu quero convocar você, meu irmão, você, minha irmã, você que é uma pessoa cristã de verdade, você que realmente é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, se você de fato segue a Jesus Cristo, eu imagino que você, assim como Paulo, também se revolta com isso. Se revolta com essa situação. Então eu quero hoje convocar você para nós orarmos, e se você puder e quiser, inclusive jejuar, faça isso. Mas não vamos colocar hoje nas nossas orações para que Deus acabe com pandemia, que Deus acabe com coronavírus. Não, que Deus acabe com a adoração e com a idolatria ao dinheiro. Porque se nós quebrarmos este ídolo chamado Mamon,
nós então poderemos enfrentar tantos outros males, tantos outros vírus que aparecerem. Porque nós só vamos conseguir de fato ter uma vida melhor se nós aplicarmos os princípios da palavra de Deus. Deus, ele não vai ficar disputando lugar no coração das pessoas, dos homens. Deus não está aí para ficar disputando com Satanás. Aliás, Satanás já foi vencido na cruz do Calvário por Jesus. A decisão agora é desses que aí estão, se eles vão adorar a Deus ou se eles vão adorar a Mamon, como disse Jesus. E eu quero oferecer aqui 3 coisas que nós precisamos fazer. Primeiro, quebrar, derrubar esses ídolos, lembrando daquilo que disse Paulo na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Ele disse, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Se as pessoas não fossem tão amantes e idólatros do dinheiro, talvez hoje nós tivéssemos muito mais recursos para combater esse vírus. Talvez hoje nós tivéssemos muito mais hospitais ao invés de estádios de futebol no Brasil. Se as pessoas não fossem tão idólatras do mamon, talvez hoje sobrasse equipamentos para cuidar dessa praga. Mas não. A humanidade, a cada tempo que passa, parece que se curva ainda mais ao dinheiro e ao poder. E não adianta. Se nós combatermos agora esse vírus, amanhã ou depois vier uma praga diferente e nós não tivermos quebrado esse ídolo do mamon, nós vamos ter dificuldade para lutar com elas ainda. Primeira coisa, quebrar esse ídolo. Segunda coisa, entronizar um novo Senhor no coração. Não adianta você limpar a casa e deixá-la vazia. É preciso que Deus venha governar o coração daqueles que se libertaram desse ídolo chamado Mamon. Oremos por isso. E a terceira coisa, torne a sua fé em algo concreto, com ações, conforme Tiago diz na sua carta, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E sabe qual que é a ação que você pode começar a tomar hoje na sua vida? Compartilhando essa mensagem, enviando para as pessoas, para que mais pessoas percebam, abram os olhos e vejam que o nosso maior inimigo não é o vírus, mas é aqueles que se aproveitam dessa oportunidade. Porque se eles não deixarem essa prática, nós sempre vamos ter gente sofrendo por conta da ganância de outros. Então, vamos orar para que Deus traga transformação à nossa vida e à vida dos nossos semelhantes. Querido Deus, estamos diante de um perigo, diante de um inimigo, diante de uma situação que nos afronta, que nos maltrata e que pode nos destruir se nós não nos levantarmos. Estamos diante de muitas pessoas poderosas que não pensam na vida humana. Elas estão preocupadas com o ter, com ganhar dinheiro, explorar as pessoas. Mas nós cremos, nós confiamos e acreditamos, meu Deus, que Tu és poderoso para levar essas pessoas a uma consciência de que elas estão servindo a um ídolo que pode matá-las. Que hoje pessoas abram os olhos, coloquem a mão na consciência e decidam quebrar dentro delas esse ídolo chamado Mamon. E elas tenham mais compaixão, misericórdia. Que elas valorizem mais a vida humana. Meu Deus, sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso eu peço, Senhor, faça isso na nossa nação. Que nós abandonemos essa maldita cultura de levar vantagem em toda e qualquer situação, mesmo que seja diante do sofrimento de outros.
que nós possamos nos assemelhar a tantos outros países onde a solidariedade é muito maior do que a ganância. Eu sei, meu Deus, que já há pessoas assim, que há pessoas que são bem diferentes dessas que eu citei aqui. Há bons homens e mulheres que são teus servos e servas aqui na terra, que têm um coração pronto para ajudar, para estender a mão. A esses eu peço ânimo, renovo, força, disposição, para que eles jamais desanimem diante de qualquer situação. Essa é a minha oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra fez sentido para você, tudo o que eu peço é: mande para todos os seus contatos, que mais pessoas possam aprender que o grande perigo do qual nós estamos diante não é esse ou aquele vírus invisível, mas é a ganância de muitos. Que assim você possa conscientizar mais pessoas. Hoje, às 6 horas da manhã, estou ao vivo aqui no canal, em uma live especial, uma live solidária. Participe comigo, às 6 da manhã, horário de Brasília. Fique com Deus. Eu tô indo com Ele também.